Exercício 1. Seja a função f de x igual a x menos 2 que multiplica o módulo de x. Encontre a derivada lateral à esquerda e à direita no ponto zero. Né? F' menos de zero e F' mais de zero. Podemos reescrever a nossa função como? Né? Aqui, ó. Nós sabemos que módulo de x, para escrever módulo de x sem o módulo, nós sabemos que vai ser x menos 2 que multiplica x se o x for maior ou igual a zero, porque o módulo de um número positivo é o próprio número, ou vai ser x menos 2 que multiplica menos x se x for menor que zero, porque o módulo de um número negativo é o oposto dele, então vai ser menos x. Então nós vamos reescrever a nossa função como f de x vai ser igual a x menos 2 que multiplica x, que é igual, né, fazendo a propriedade distributiva aqui, x ao quadrado menos 2x, se x for maior ou igual a zero, e vai ser x menos 2 que multiplica menos x, que vai ser igual, fazendo a propriedade distributiva, menos x ao quadrado mais 2x, se x menor que zero. Então agora nós podemos calcular as derivadas laterais. Vamos calcular primeiro f'+, ou seja, para x tendendo a zero mais, né? Aqui é zero mais. Então vai ser o quê? F de 0 mais ΔX menos F de 0 sobre ΔX. Então, como nós estamos trabalhando com 0 mais, F mais, então nós vamos pegar a sentença onde x é maior ou igual a zero. Então, é essa sentença, x ao quadrado menos 2x. Então, nós vamos colocar no lugar no lugar do x, vamos colocar 0, né? 0 mais ΔX, então vai ficar 0 mais ΔX ao quadrado, menos 2 vezes 0 mais ΔX, menos, agora vamos subtrair colocando 0 no lugar do x. 0 ao quadrado 0, 2 vezes 0, 0, 0 menos 0, 0. Então, menos 0. Abrindo, né, fazendo os cálculos algébricos, ficou o quê? 2 ΔX ao quadrado menos 2 ΔX sobre ΔX, simplificando, fatorando, sobrou o quê? ΔX menos 2. Aplicando o limite, então nós vamos obter o valor de menos 2. Então, a derivada da função à direita do ponto zero é igual a menos 2. Vamos fazer a mesma coisa para f' menos. Né? Então, no lugar de x, agora nós vamos ver f' menos quer dizer x é um número próximo de zero, mas é menor que zero. Qual sentença que eu posso usar quando x é menor que zero? Menos x ao quadrado mais 2x. Então, agora vai ser essa expressão. Então, vai ficar aqui menos, né, x ao quadrado, no lugar do x nós vamos colocar 0 mais ΔX ao quadrado, mais 2x no lugar do x, 0 mais ΔX. Então, ficou essa sentença, menos 0. Abrindo, né, fazendo os cálculos algébricos, nós temos menos ΔX ao quadrado mais ΔX, fatorando, simplificando, deu o que? Limite de menos ΔX mais 2, quando ΔX tende a 0. Aplicando o limite, ficou o que? 2. Então, concluímos que não existe, né, a derivada no ponto zero, porque as derivadas laterais são diferentes. E para existir derivada em um ponto, as derivadas laterais têm que existir e serem iguais. Né? Aqui nós temos o gráfico dessa função. Né? Ele pediu, deixa eu ver, ele pediu para eu encontrar a equação. Não pediu, mas aqui foi encontrada a equação. Né? Depois que nós encontramos a derivada, né, nós usamos a equação. A equação é y menos y0, que é igual a m que multiplica x menos x0. Né? Que deu menos 2x, porque o y0 é 0, aqui o coeficiente angular, que é a derivada, deu menos 2, né? E ficou x menos x0, então deu y igual a menos 2x. E aqui, a segunda expressão, y menos 0 igual a 2, né? Porque nós tivemos dois coeficientes angulares, né? Correto? Um para menos 2 e o outro para 2. Então, está mostrando, né, que nós, lembrando o que significa derivada. Né? A derivada é o coeficiente angular da reta tangente ao ponto. Aí nós estamos mostrando que aqui não existe, nesse ponto, não existe uma reta tangente a um ponto. Existem duas retas, né, e não tem como ser tangente. Tá? Aqui está o ponto, não tem como ser tangente no ponto zero, porque vem para... Quer dizer, existe duas tangentes. Então, é por isso que nós encontramos dois valores. Então, não existe derivada nesse ponto.
Exercício 2. Calcular as derivadas laterais nos pontos onde a função não é derivável. Esboçar o gráfico. Então aqui nós temos a função f de x igual a 2 que multiplica x menos 3. Tentem resolver, por favor. Então o primeiro passo é escrever essa função sem o módulo, né? Lembrando que essa função vai ser igual a 2 que multiplica x menos 3, se x menos 3 for maior ou igual a zero. E vai ser 2 que multiplica menos x mais 3, se x menos 3 for menor que zero. Né? Aqui nós temos, né? Então, se vai ser essa expressão se x menos 3 maior ou igual a zero, ou seja, x maior ou igual a 3. E vai ser o oposto dessa expressão se x menos 3 for menor que zero, ou seja, x menor que menos 3. Então, nós escrevemos aqui. Então, f de x vai ser igual a 2 que multiplica x menos 3, se x maior ou igual a 3. E vai ser 2 que multiplica 3 menos x, se x menor que 3. Vamos calcular os limites laterais, né, na derivada lateral. Então, limite de f de x menos f de 3 sobre x menos 3, quando x tende a 3 menos, vai ser igual. Então, f de x, né, agora x tende a 3 menos, ou seja, o meu número é um próximo de 3, mas menor que 3. Então, eu vou usar essa expressão. Então, vai ficar 2 que multiplica 3 menos x, menos 2 que multiplica, agora f de 3, basta colocar o 3 no lugar do x, 2 que multiplica 3 menos 3 sobre x menos 3. Aqui a gente pode fazer o quê? Vamos abrir, né? Menos 2 vezes 3, menos 6, menos 3 menos 3 é 0, né? Então sobrou o quê? 2 que multiplica x menos 3. Simplificando x menos 3 com x menos 3, menos 2. Então a derivada dessa função, a derivada para x tendendo a 3 menos, é menos 2. Vamos calcular agora o limite para x tendendo a 3 mais, né? Então 3 mais significa que é um número próximo de 3, mas maior que 3. Então eu vou usar essa sentença. Então vai ser limite de 2 que multiplica x menos 3, menos 2 que multiplica 3 menos 3. Né? Aqui dá zero novamente, né? Então vai ficar 2 que multiplica x menos 3 sobre x menos 3, simplificando, deu 2. Então, nós vimos que as derivadas laterais existem, porém são diferentes.